Oi pessoal, vamos continuar aí nossa saga das nossas videoaulas. Espero que comece a dar certo, né? Que até agora não deu muito não, né? Só tive 3 alunos que assistiram a aula passada. Vocês estão brincando com fogo, gente. Tem muita gente apostando aí que vai passar direto. É uma aposta meio alta aí pra ser feita, hein? Sei lá, jogar um ano inteiro da vida fora aí não é brinquedo não, hein? Vocês estão tendo todos os meios, né? A gente está fazendo aí todo o possível para vocês terem as aulas em mãos, né? Então não percam essa chance, gente. Não joguem pela janela, não, tá? Conselho de quem já viveu um pouquinho mais que vocês, tá? Não muito, também não sou tão velha assim, né? Mas um pouquinho mais eu vivi. Bom, a gente já falou sobre os pré-socráticos, né? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do Sócrates. Tá? Se não der tempo de falar tudo nessa aula, a gente joga um pouco para a aula que vem, mas eu acredito que vai dar tempo sim. Não vou também me aprofundar tanto, porque né, a vida do Sócrates se a gente começa a falar, vai longe, né? Porque é muito legal. É bem gostoso de ler, bem gostoso de conhecer, né? Foi uma vida assim bem agitada, digamos assim. Bom, o Sócrates ele é uma das figuras mais emblemáticas e influentes da filosofia, tá? Isso todo mundo deve saber, né? Ele viveu em Atenas, que foi uma das cidades mais conhecidas da antiguidade, né? Até hoje né, a mais conhecida aí. Ele nasceu em 470 a.C. e faleceu em 399 a.C. Aos 70 anos, tá? Na verdade, ele foi executado, né? Ele foi condenado à morte, porque ele foi acusado de não acreditar nos deuses da cidade de Atenas e de corromper os jovens. Então, ele foi condenado à morte, tá? Embora seja um dos filósofos mais lembrados da história da filosofia, ele nunca escreveu um livro. O Sócrates, ele era avesso à escrita, tá? Eu vou falar um pouco mais disso, um pouquinho mais pra frente. O pensamento socrático, ele sobreviveu sobretudo graças aos seus alunos, tá? Aos seguidores dele, né? E o mais conhecido, né, o Platão, ele escreveu vários livros em forma de diálogos, né? Em que Sócrates aparece ali sempre como personagem central. Tá? Mas o Platão, ele não foi o único a escrever sobre Sócrates, tá? Tiveram vários e vários outros filósofos, né, alunos, seguidores que escreveram sobre ele. Tá? Vou falar aqui sobre alguns desses, né, alguns poucos, né, só para vocês terem uma ideia, né, do que se trata. Se vocês tiverem uma curiosidade, quiser se aprofundar, fala comigo, faz uma pesquisa, tá, que a gente fala mais sim. Não em aula, mas a gente posso fazer uma videoaula fora da aula para vocês, tá? Aristófanes, ele escreveu As Nuvens. Tá? Isso era uma comédia, né? Uma peça de teatro em Atenas, né? Naquela época, era comum as peças de teatro, né? Que faziam paródias, tragédias, né? A respeito de personagens da cidade, né? Então, o Aristófanes ele ensinou As Nuvens em 423 a.C., que foi uma sátira, tá? Algumas das ideias sobre ética e da educação que se associava a Sócrates. O Xenofonte ele escreveu Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Tá? Esse livro ele é datado de 371 a.C., mas assim, não se tem exata noção que foi essa data, tá? Seria aproximadamente. O Xenofonte ele foi aluno do Sócrates e nesse livro ele faz uma defesa muito grande do Sócrates, né? Ele narra como Sócrates ajudou a família dele, como Sócrates ajudou vários amigos e vários atenienses, né, da época. Ele narra como Sócrates educou um aluno, o Eutidemo, tá? E com isso o Xenofonte ele tenta mostrar que Sócrates ele era uma boa pessoa e que ele não merecia ter sido condenado à morte, né? O Platão, né, que foi um dos principais, né, ele escreveu vários livros, entre eles o mais famoso aí é a Apologia de Sócrates. Tá? Esse é o texto, assim, acho que é o texto mais lido, né, do Sócrates. Nele, o Sócrates ele faz uma defesa, né, do Platão, né, e retrata ele ali
quando ele foi condenado, né, diante do tribunal que condenou ele, né, e sobre principalmente assim o Sócrates se defendendo das alegações que foram feitas contra ele. Bom, o Sócrates, como eu disse no começo, ele era contrário às escritas, né, ele não gostava de escrita, tá? Ele tinha algumas suspeitas em relação a isso, né, ele achava que a escrita, o que acontece quando você escreve as suas ideias, você perpetua aquilo, né? E a gente vai ver que o Sócrates, ele defendia que ele não sabia nada, que ele não conhecia nada. Então, como que ele poderia perpetuar isso, né? Vocês vão entender quando eu for desenvolvendo aqui, tá? Não se preocupem. Então, ele falava que todos os filósofos, né, eles costumam escrever, né? E ele não, ele preferia falar. Preferia conversar com as pessoas da cidade. Ele andava pelas ruas e ele conversava com as pessoas. Tá? E através desses diálogos, né, ele provocava algumas reflexões, tanto nas pessoas quanto nele, né? Porque ele questionava e ele desenvolvia também os conceitos dele através desses diálogos. Tá? Há relatos, tá, que Sócrates ele teria sido casado com 2 mulheres. Naquela época podia-se, né, casar com uma mulher e ter ali uma concubina, uma amante, né? Não lembro qual era o termo que se usava naquela época, mas era permitido isso. Então, mas não se sabe, porque a vida particular dele também não era muito contada, ele era muito reservado quanto à vida particular dele, então não se sabe muito quanto a isso. Tá? Fala-se que ele tinha, tem escritos que falam que ele tinha um filho, tem outros que falam que ele tinha 3, então é bem assim, não se tem uma certeza absoluta da vida privada do Sócrates, tá? Uma coisa que se conta sobre ele é que ele costumava caminhar descalço, tá? Ele não tinha o hábito de tomar banho e ele amava ler livros de sexologia, tá? E que em certas ocasiões ele ficava parado, ali, imóvel por horas, somente meditando sobre algum problema. Tá? O Platão ele considerou que Sócrates ele foi condenado por questões políticas. Tá? Por seu lado, né, o Xenofonte atribuiu as acusações a Sócrates a um fato de ordem pessoal, tá? Pelo desejo de vingança. Tá? O propósito não seria a morte do Sócrates, mas sim afastar ele de Atenas. Tá? E se isso não ocorreu, né, foi porque o próprio Sócrates não quis se afastar de Atenas. Tá? Ele abriu mão da vida para ficar, né, por falar, não, eu tenho razão, eu vou contar um pouquinho da história e vocês vão ver, tá? Me perdi um pouquinho, tá? Eles não concordavam com os pensamentos, né, os atenienses ali, influentes, eles não concordavam muito com os pensamentos do Sócrates, né, de que dizia para acreditar em algo, né, que para se acreditar em algo era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Quer dizer, não bastava ali acreditar, né, você tem que saber se é verdade, né. Não adianta acreditar, vocês acreditam que eu sou linda e loura, mas eu não sou loura, né, sou só linda. Logo, o Sócrates, ele começou a fazer vários inimigos, tá? Porque por causa desse pensamento dele, né? E assim ele foi causando ali, né, as inimizades. Mas aí estourou uma guerra, né? A guerra de Peloponeso, tá? Acho que é isso, acho que é assim que fala, tá? Então, todos os homens de 15 a 45 anos, eles foram enviados para lutar nessa guerra. E o Sócrates, né, pela habilidade dele, né, de conversar com as pessoas, né, de falar ali com todo mundo, né, e as pessoas seguiam ele, né, seguiam os pensamentos dele, ele foi escolhido como um general. Tá? No final da guerra, com a intenção de salvar os poucos soldados que estavam vivos ali, né, sob o comando dele, ele ordenou que todos voltassem rapidamente para Atenas. Tá? E que deixassem os mortos ali no campo de batalha. Acontece que naquela época era proibido você deixar os mortos no campo de batalha. Tinha que recolher e enterrar todos eles, né?
era uma lei. E ele foi contra essa lei na hora que ele mandou os soldados dele de volta para Atenas, né? Mas aí, né, ele usou ali a capacidade de persuasão dele e conseguiu convencer a todos que era melhor deixar alguns mortos ali em campo de batalha do que morrer todo mundo, porque aí não ia ter quem enterrar o resto. De qualquer forma, ia continuar ali no campo de batalha. Então, dessa forma, ele conseguiu convencer todo mundo e conseguiu a liberdade dele. Ele ficou livre por mais 30 anos, tá? Aí ele foi preso novamente, acusado de 3 crimes, tá? Que foram não acreditar nos costumes, nos deuses gregos, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades e corromper jovens com suas ideias. Tá? Essas 3 acusações elas foram proferidas por Mileto, tá? Dessa seguinte forma: Sócrates é culpado do crime de não conhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude. O castigo é o pedido de morte. Ou seja, o castigo seria a pena de morte, né? Então eles condenaram ele, né? Então ele podia se exilar para sempre, e que a língua lhe fosse cortada, né? Assim ele não poderia ensinar os demais, né? Não poderia continuar ali falando com os jovens, né? Agora, caso ele se negasse a essa pena, ele seria condenado à morte, ele seria morto. Tá? Então, após receber essas sentenças, o Sócrates disse o seguinte: vocês me deixam a escolha entre 2 coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar os meus conhecimentos adiante. A outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Tá? Então, assim, ele escolheu a morte, né? A não poder continuar falando das suas ideias, né? A não poder continuar ali no seu pensamento, né? No seu modo. Lembra que eu falei lá, né? Que ele não escrevia. Então, o modo dele era de fazer reflexões, era conversar com as pessoas, né? Era ter os diálogos ali, né? Então, o Sócrates ele foi levado para uma prisão na qual ele passou 30 dias. E durante esses 30 dias ele recebeu vários amigos, tá? Vários alunos, e ele conversou com todas essas pessoas e ele deu palestras para essas pessoas o tempo todo, né? Passando o conhecimento dele o tempo todo para frente. Ele também recusou a ajuda de um amigo para fugir da prisão, pois ele considerava que ele tinha que obedecer às leis, né? Então, passados esses 30 dias, o Sócrates bebeu cicuta, né? E morreu aos 70 anos por envenenamento. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho dos temas e conceitos ali da filosofia de Sócrates. Tá? A ignorância de Sócrates. Sócrates afirmava ser o mais sábio dos atenienses. Por quê? Porque ele era o mais ignorante. Tá? É curioso que ao mesmo tempo ali que ele afirmava que ele sabia que ele não sabia nada, né? Então parece contraditório. Mas se você pensar ali sobre a ótica dele, ele pensava o seguinte: ele notou que a maioria das pessoas pensam e dizem saber muito sobre as coisas, só que são ignorantes na própria ignorância, porque elas não sabem tudo sobre alguma coisa, né? E também não sabem tudo sobre tudo, né? Muito menos isso. Ele, ao contrário, ele tinha conhecimento de não saber, de modo que, né, tendo esse autoconhecimento, olha, eu não sei tudo da vida, eu não sei tudo. Então, isso tornava ele o mais sábio, né? Porque ele tinha ali consciência de que ele não sabia tudo, né? E isso elevava ele a um patamar, né? É o autoconhecimento, né, gente? Aí o autoconhecimento é tudo, né? Se você sabe que muita gente conhece muito sobre um assunto, mas não conhece tudo, né? É quase impossível o conhecimento pleno sobre alguma coisa, né? Bom, então
vamos falar um pouquinho do método socrático, tá? Em seus diálogos com os atenienses ali, né, que ele andava para a rua, ele conversava, né, ele usava um método. Primeiro, ele se apresentava como alguém que não sabe sobre algum assunto, ele quer aprender sobre esse assunto. Então, ele se apresentava ali para a pessoa, né, começava ali um diálogo. Então, na medida em que a pessoa ia apresentando aquilo que ela considerava, que ela sabia muito, o Sócrates fazia uma série de perguntas sobre aquilo e acabava a mostrar que esse conhecimento dele era ilusório, né? Não era real, né? Em geral, o método socrático ele leva ao conhecimento de que a gente não sabe o que a gente pensa que a gente sabe, né? O método socrático também é chamado como dialética socrática. Por quê? Porque era através do diálogo, né? Então, não é exatamente isso, tá? Isso é para simplificar para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia mínima do que é. Que é aquilo que eu falei. Se a gente for começar a falar, a gente vai falar aqui horas e horas, né? E eu não tenho todo esse tempo para vocês. Né? Infelizmente, é só meia horinha aí de aula, né? E vocês também não veem nem essa meia horinha, né? Tô brava com vocês hoje, tô tão brava. A maiêutica. Tá, o Sócrates, ele se comparava a uma parteira. Desculpa, gente. Meu alarme. Ele se comparava a uma parteira, porque ele falava que uma parteira, ela faz o parto de crianças, ele fazia o parto de ideias. Tá? Através do seu método de perguntas, também era capaz de levar ali a pessoa que estava conversando com ele a formular ideias verdadeiras e assim dar à luz a novas ideias, né? Então parir novas ideias ali. Então ele era uma parteira do pensamento, né? Do conhecimento. Ele falava também que nós agimos errado por ignorância e não por maldade. Ele pensava que as pessoas elas não sabem o que é certo. Elas não é que elas são más, elas acham que aquilo que elas estão fazendo é certo. Então elas não sabem o que é certo e o que é errado, tá? Elas agiriam ali por ignorância, né? Pelo conhecimento do que é certo. O Sócrates costumava dizer que se fosse de algum modo possível, deveria ser até ali uma parte mais alta da cidade, né? Até um morro e gritar: homens, para onde vocês estão indo? Que dão toda a atenção possível para a aquisição de dinheiro, mas não dão pequenos pensamentos aos seus filhos a quem devem deixá-lo. Então, é bem profundo isso, né? A pessoa ali corre, né, atrás de dinheiro a vida toda, de trabalho, mas e o resto, né? Onde fica? As pequenas coisas da vida, né? É interessante, isso pode dar várias, né, conotações aí, é bem interessante esse pensamento, aliás, a maioria, né? O Plutarco, ele mostrou um Sócrates que procurou uma vida simples, tá? Ele dizia que o Sócrates, ele podia se dar ao luxo de desprezar aqueles que zombavam dele, e ele se orgulhava de uma vida simples, que nunca cobrava ninguém por seus ensinamentos. Então, o Sócrates não cobrava pelos serviços dele, né? Até não se sabe, tá? Tem pessoas que dizem que ele era um oleiro, tem pessoas que dizem que ele tinha outra profissão, ele não era somente filósofo, a sobrevivência dele vinha de outra profissão, né? Porque os ensinamentos filosóficos ele não cobrava por isso. Tá? Costumava-se dizer que ele gostava mais da comida que menos necessitava de condimento, né? E da bebida que o fazia sentir... Desculpa, gente, outro alarme. A bebida que fazia ele sentir vontade de beber um pouco mais, tá? E que essa humildade dele, ele estava mais próximo dos deuses do que as outras pessoas, né? Por essa falta de luxo, né? Ele não sentia aquela necessidade de grandes coisas, ele sobrevivia com pouco. Bom, gente, foram quase 20 minutos, eu vou encerrar por aqui. Aí na próxima aula a gente tenta falar um pouquinho mais, né? Tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre o Sócrates, eu vou tentar falar uma próxima aula com vocês, tá bom? É aquilo que eu falei, eu não vou dar atividade, tá?
Eu tô pensando em fazer uma chamadinha oral. Eu vou colocar isso no grupo para vocês. Eu acho que eu vou fazer uma chamada oral aí para vocês. Para ver se vocês estão assistindo a aula. Olha como eu sou boazinha. Eu disse no começo que eu era bem boazinha, né? Só tinha essa carinha de boazinha, mas eu não sou, não. Eu vou fazer uma chamada oral com vocês, assim vocês começam a assistir a aula. Eu tô, sim, né? Tô tentando fazer vocês vir para a realidade, tá, gente? Então, beijo. Até a próxima aula. Não vai ter atividade, mas eu vou ver uma atividade bem legal aí para a semana que vem. Beijo para vocês. Tchau.